Olá, sexta-feira, 1º de maio, nosso combate de todo dia está no ar. Um programa feito em esquema de emergência, num país que começa a mergulhar no seu momento de emergência. Polícia na rua em São Luís do Maranhão, previsão de multa para quem estiver sem máscara em Brasília, prorrogação da quarentena no Rio e em São Paulo, medidas mais duras nas cidades para enfrentar a pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, nos centros urbanos o vírus está em expansão e a doença alcança também as cidades médias e pequenas. A Covid-19 se espalha e o distanciamento permanece como orientação. No Dia do Trabalho, a gente lembra dos profissionais que não têm a opção de se isolar para se proteger. Aqueles que se expõem todos os dias para salvar vidas, que enfrentam, além do vírus, plantões estendidos, pressão psicológica, exaustão. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, motoristas de ambulância, todos que trabalham no sistema de saúde, os heróis dessa pandemia. Escreva a sua dúvida nas redes sociais usando a hashtag #PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Quem responde hoje são Paulo Abrão, infectologista, e Miriam Dalben, epidemiologista e infectologista. Se a gente falou dos heróis, precisa destacar os perigos que eles enfrentam nessa pandemia do novo coronavírus. A falta de equipamentos de proteção e as condições de trabalho preocupam a Organização Mundial de Saúde. Até o dia 21 de abril, segundo a OMS, 35 mil trabalhadores da saúde tinham sido infectados. E a própria Organização Mundial de Saúde alerta que esse número, no mundo inteiro, deve ser muito maior. Esta semana, a OMS fez um apelo a governos, empregadores e a comunidade mundial para que adotem medidas urgentes para melhorar as condições de trabalho e aumentar a proteção aos profissionais de saúde. 35 mil profissionais de saúde no mundo inteiro infectados. Eu dou bom dia a vocês, agradeço muito a presença. Em que momentos, doutora Miriam, vocês, profissionais de saúde, estão mais expostos? Onde é que a exposição é maior? Eu sei que em todo momento é para vocês, estão sempre com doente, mas em que momentos é mais intensa e, consequentemente, mais perigosa essa exposição? Então, principalmente na hora que a gente vai fazer algum procedimento com esse paciente, então uma aspiração, né? Então a gente vai manipular a via aérea desse paciente ou precisar entubá-lo ou fazer esses procedimentos de UTI que a gente costuma fazer, né? É porque o paciente está em insuficiência respiratória, ele está precisando de um suporte de oxigênio. Esses são os momentos mais críticos que a gente tem. Então, assim, o profissional da área da saúde, ele não consegue manter aquela distância, aquele distanciamento que a gente orienta a população toda a manter. Porque no cuidado com o paciente, você precisa estar próximo na maior parte das vezes. E por mais que vocês estejam paramentados, com óculos de proteção, com a máscara N95, que filtra muito bem os vírus, com capote de proteção, com gorro, face shield, ainda assim essa contaminação pode acontecer. É pequena a chance, mas existe essa possibilidade. Existe uma questão de adesão a esses procedimentos, né? A gente precisa estar muito atento o tempo todo, porque no passar do tempo, os profissionais eles vão se cansando, né? E, eventualmente, eles podem se distrair em algum momento e não cumprir todos os procedimentos necessários para a prevenção. Aí é que pode ser o risco, principalmente na hora da desparamentação, né, que é justamente muitas vezes a hora que a pessoa está mais cansada, mais esgotada com o trabalho. O tirar os equipamentos de proteção para ir para casa, para descansar. Essa é a hora de maior risco. Que loucura isso. E como é que é trabalhar tendo essa informação na cabeça, doutora Miriam? Em algum momento, a palavra desistir é muito forte, mas pensa em tirar uma licença, pensa em não ir trabalhar, dá um desânimo a mais ou de alguma forma isso dá mais força para continuar? É uma pergunta difícil, eu sei, mas como equilibrar essa preocupação com essa missão que vocês têm? Eu acho que quando a gente vê no geral, né, os profissionais da área da saúde, no geral, eles sentem uma pressão muito forte, óbvio que todos têm medo, né? Mas eu acho que aquele desejo de ajudar o próximo, de cumprir aquilo para que você se formou, que é cuidar do paciente doente, eu acho que acaba falando mais alto. E o que a gente tem tentado fazer nos serviços de saúde é fazer treinamentos com os profissionais da área da saúde, principalmente sobre a desparamentação, para diminuir a chance deles se contaminarem. Mas um problema grande que a gente tem hoje em dia é a falta de equipamento de proteção individual. Então, no mundo inteiro hoje, a grande demanda por equipamento de proteção individual faz com que muitas vezes eles faltem
para os profissionais da área da saúde. Mais um motivo de preocupação. Eles estão afastados das famílias e lutam diariamente contra o coronavírus. E nesse 1º de maio, a nossa homenagem vai para eles. Começamos com os médicos. No dia do trabalho, poder estar no hospital de campanha ajudando os pacientes de coronavírus positivos é algo inexplicável. É muito difícil para a gente falar o que a gente está sentindo agora, porque nesses meus 32 anos que eu sou médico, que eu me formei, eu nunca pensei em viver alguma coisa tipo essa. Tendo que estar afastado da família, dos amigos, das pessoas que a gente ama, para poder estar lutando pelo próximo, que foi o que a gente jurou fazer. Se a gente não cura, a gente tenta aliviar sempre, mas se a gente não consegue aliviar, a gente tem que confortar. E é claro, a gente tem medo. Nós somos humanos. Nós temos medo de nos contaminar. Nós temos medo de levar essa infecção para as nossas casas. Mas nós estamos aqui para cumprir o nosso dever. A gente quer dar tempo dos cientistas, dos pesquisadores do Brasil e do mundo encontrarem uma cura, encontrarem uma vacina, alguma medida que tente trazer a nossa vida o mais próximo do normal. No dia do trabalho, hoje, eu peço, fiquem em casa, para a gente poder continuar trabalhando por vocês. Ainda neste programa, a gente vai ouvir outros profissionais de outras funções, mas que têm a mesma missão. Não está fácil contratar profissionais como esses para os hospitais de campanha que são construídos em todo o país. No Rio de Janeiro, começa a funcionar hoje mais um desses hospitais de emergência, mas não com a capacidade máxima de leitos. Quem tem as informações é a repórter Lívia Torres. Bom dia, Lívia. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o combate ao coronavírus. Esse hospital aqui no Rio Centro, ele fica na zona oeste do Rio de Janeiro, ele foi inaugurado agora há pouco. E como você disse, ele não vai funcionar inicialmente com a capacidade total. Ele ocupa um pavilhão inteiro, o pavilhão 3 aqui do Rio Centro, ele tem capacidade para 500 leitos, sendo 100 de UTI, mas ele vai funcionar só com 100 leitos nesse primeiro momento e 20 de UTI. Isso porque ainda faltam profissionais e também faltam equipamentos. Parte desses equipamentos vai chegar da China, né, deve chegar no meio de maio, vai vir no voo fretado, parte desses equipamentos. E os profissionais, eles ainda estão sendo contratados. Essa cerimônia de inauguração desse hospital de campanha, ela foi feita agora há pouco pelo prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ele chegou a pedir 1 minuto de silêncio pelas vítimas do coronavírus antes de fazer esse anúncio aí de que o hospital estava inaugurado. Segundo o prefeito, 80 pacientes serão transferidos hoje mesmo aqui já para o hospital de campanha e ele já começa a funcionar hoje mesmo. Lembrando que esse é o segundo hospital de campanha a ser aberto aqui no Rio de Janeiro. Ainda faltam 8 hospitais de campanha que ainda estão sendo construídos. Mas a gente vê que a movimentação é muito grande por aqui, tem muitos assessores, prefeitos, também muita gente da imprensa, tudo isso para inaugurar esse hospital de campanha, o segundo aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com você. Pois é, eu reparei. O ideal é que todos tenham cuidado aí, usando máscara e, claro, evitando aglomeração. Lívia, muito obrigado, bom dia para você. Os hospitais de campanha são uma providência rápida para criar leitos num sistema de saúde que já está pressionado em vários estados. Em algumas cidades, não há mais leitos de UTI disponíveis e tem fila de espera. Veja bem, fila de espera por terapia intensiva. É o caso exatamente do Rio de Janeiro. Ontem, 333 pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus aguardavam uma transferência para um leito. No Rio, existe um total de 647 leitos SUS de UTI, incluindo os hospitais de campanha. Mas só tem um vago na rede municipal e 2 na rede estadual. Todos os leitos dos hospitais federais estão lotados. Em Belém, no Pará, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 100% ontem. Em todo o estado, a ocupação era de 86%. Em Manaus, 89% dos leitos de UTI estavam ocupados. Em Rio Branco, no Acre, 80% das UTIs estavam ocupadas. No Maranhão, a ocupação dos leitos de UTI em São Luís era de 77,6%. No interior do estado, 18,5%. E em São Paulo, 89,1% dos leitos de UTI da região metropolitana estavam ocupados. Em todo o estado, a ocupação passa dos 69%. Quer dizer, doutor Paulo, faltando médico no Rio de Janeiro e esses números terríveis de ocupação de UTI nos outros estados, isso é um retrato do colapso. Se ainda não estamos no colapso, estamos muito próximo dele.
Infelizmente, sim. O que nós observamos é que o número de casos vem aumentando numa velocidade alta e a taxa de ocupação de leitos de UTIs nas grandes cidades como Rio, São Paulo, Fortaleza, Manaus, ela vem próxima de 90%, 95% e vai chegar a 100%. E aí nós vamos ter sérios problemas, porque a epidemia continua em expansão, né? E quando a gente vê os hospitais de campanha sendo abertos, a gente sabe que eles não são feitos para casos muito graves. Existem até UTIs em alguns hospitais de campanha, mas a maior parte dos leitos é para baixa complexidade, média complexidade, casos não muito graves. Em questão de UTI, esses hospitais também não vão ser de grande valia para a gente. Em questão de UTI, não. Normalmente o hospital de campanha, até pela forma como ele é construído, né, que são com paredes de drywall e tal, eles não têm aquela infraestrutura necessária para você ter um leito de alta complexidade. Então, eles servem, na verdade, de trampolim para conseguir então, para dar um suporte básico respiratório para o paciente, para ele ser, até que ele aguarde um leito e seja transferido para uma unidade mais complexa, que seria uma unidade de terapia intensiva. Pois é, nos leitos de UTI são muitos os profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Não apenas os médicos. Os fisioterapeutas, por exemplo, são fundamentais para tratar pacientes graves que precisam de respiradores. Sobre isso, eu converso agora com Rafael Floriano. Ele é membro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e está lá no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Rafael, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Começando explicando na parte da máquina. Qual é o papel de vocês na UTI na hora de mexer ali no respirador? Bom dia, Márcio. Bom dia, telespectadores. Gostaria de agradecer a inserção, né, e a promoção da fisioterapia nesse momento de crise que nós vivemos, nesse momento pandêmico. O fisioterapeuta ele tem um papel fundamental e protagonista na gerência da ventilação mecânica. O papel principal neste momento é fazer a máxima adequação à necessidade ventilatória do paciente àquela máquina, porque a máquina depende de ajustes finos para poder fazer a melhor função ventilatória nesses pacientes. Então, o fisioterapeuta ele vai participar desde o momento da necessidade do início da ventilação artificial, da ventilação mecânica, seguindo então toda a estratégia ventilatória e fazendo com que esse paciente, assim que possível, seja retirado do ventilador mecânico. Porque esse ventilador mecânico, se permanecer por longo período, ele pode favorecer o processo infeccioso e piorar ainda o estado clínico destes pacientes. Então, para que esses trabalhadores, já que hoje é o dia do trabalho, dia do trabalhador, já que esses trabalhadores precisam trabalhar nesse momento num ambiente tão inóspito, é fundamental que ele tenha todas as condições de trabalho necessárias para adequar, então, esses profissionais nessa linha de frente. Então, nós estamos falando de um número de profissionais, né, proporcional ao número de leitos, né, número de pacientes neste momento. Os equipamentos de proteção individual, eles são de suma importância neste momento para evitar o contágio destes pacientes e também destes próprios profissionais, fazendo com que eles tenham necessidade de se afastar da terapia intensiva e deixar um número ainda menor de profissionais atuantes neste momento tão importante para essa população. Rafael? Outro ponto também que nós podemos falar... Não, eu queria te cortar, desculpa te cortar, mas só para perguntar outra função da missão de vocês. Além de mexer na máquina, vocês cuidam diretamente também do paciente na questão respiratória, em exercícios respiratórios. Explica como isso acontece na UTI e depois que ele sai da UTI também, por favor. Perfeito, Márcio. Esses pacientes eles vão necessitar sim de um suporte respiratório, sendo que os casos mais moderados, ele vai necessitar sim de um cuidado, de um fortalecimento dessa musculatura respiratória para que essa troca gasosa seja feita da forma mais eficiente. Quando nós falamos de UTI, esse profissional ele vai estar mais voltado para a ventilação mecânica. Esses pacientes mais graves, eles não vão fazer o treinamento muscular respiratório como convencionalmente fazemos em ambulatórios, mas podemos sim fazer esse treinamento utilizando esse aparato tecnológico, o próprio ventilador mecânico, ajustando alguns parâmetros para que essa musculatura seja treinada e fortalecida para que no momento exato a gente consiga retirá-lo com sucesso. Muito bom, valorizando aqui a função, profissão, missão do fisioterapeuta. Eu me despeço de você, Rafael Floriano, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia. No Reino Unido, mais homenagens aos profissionais da saúde.
Desta vez, o primeiro-ministro se juntou ao já tradicional giro de aplausos em agradecimento a todos que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19. Boris Johnson diz que a Grã-Bretanha já passou pelo pico da epidemia e que na semana que vem apresenta um plano para a reabertura gradual. O governo estima que o Reino Unido já tenha atingido a meta de realizar 100 mil testes por dia. Nos Estados Unidos, o metrô de Nova York, símbolo da cidade que nunca dorme, vai deixar de operar de madrugada. A ideia é que vagões e estações sejam desinfectados da 1 às 5 da manhã. A medida começa a valer na próxima quarta-feira e deve afetar 11 mil passageiros. A Rússia registrou quase 8 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Hoje o país contabiliza mais de 114 mil infectados. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin anunciou que está com a doença. E na China, milhares de pessoas de máscara aproveitaram o relaxamento das medidas restritivas para curtir o feriado do Dia do Trabalho. A cidade proibida reabriu os portões pela primeira vez desde o começo do surto. Muita gente também curtiu uma caminhada pela Grande Muralha. Mais de 30 mil brasileiros, segundo o Ministério da Saúde, já se recuperaram da Covid-19. Entre eles, Dona Nair. Essa já é a segunda pandemia que ela enfrenta. A Dona Nair tem 101 anos, estava internada num hospital particular do Rio de Janeiro e na saída ganhou os merecidos aplausos da filha e dos funcionários. Dona Nair nasceu em 1918, em plena gripe espanhola, outra pandemia que assolou o mundo. Felicidades e saúde para a Dona Nair. Graças. Vamos aqui para o nosso telão, responder as primeiras perguntas que chegaram no nosso Pergunta Corona. A pergunta da Anne, doutor Paulo, qual é o peso do sistema imunológico no combate ao coronavírus? É isso que vai determinar a evolução da doença no nosso organismo? Completamente. A gente sabe que tanto a deficiência imunológica, as baixas defesas do organismo contra a infecção predispõem a um quadro mais grave e a resposta que o paciente vai ter do ponto de vista de produção de anticorpos e de células que vão destruir o vírus também é fundamental na recuperação da doença. Pergunta da Lisandra, por que a maioria das crianças pega a Covid-19 na sua forma mais branda? Lisandro, pergunta difícil essa. A gente não sabe ainda. Existem vários trabalhos sendo conduzidos para tentar entender por que as crianças apresentam uma forma mais branda e uma mortalidade menor pela Covid-19 quando a gente compara com a população mais velha. Mas a gente ainda não tem essa resposta. Pergunta agora do Geraldo. O que quer dizer carga viral? Qual é a sua relação com a agressividade da doença? A carga viral seria a quantidade de vírus que a gente detecta no exame nasal, ou da nasofaringe ou da orofaringe que a gente faz nos pacientes. A gente não sabe exatamente se a gente tiver cargas virais mais altas, isso determina uma doença mais grave. É possível que aconteça. Tem vários estudos em andamento para determinar essa resposta. Boa explicação. Pergunta da Mel. Apresentei sintomas como tosse, espirro, dor de cabeça, dor nas articulações, coriza e estou perdendo o olfato. Pode ser Covid-19? Pode, Mel. A perda do olfato é um sintoma muito característico da Covid-19, né? Mas o mais importante é saber se você deve procurar ou não um serviço de saúde, né? Então, se você não apresentar falta de ar ou um quadro de febre muito alta, persistente, dá para você tomar as medicações habituais que você já toma em casa para gripe, resfriado mesmo, e ficar aguardando em casa. Pergunta da Andressa. Qual tipo de parto apresenta menos risco para as grávidas neste momento? Pergunta boa essa. Cesárea ou parto normal? Não, isso de fato não faz diferença. Isso vai ser determinado pelo obstetra. O fato da paciente ter apresentado Covid ou não vai fazer diferença. O importante é a situação clínica da grávida. E isso vai fazer o obstetra escolher entre o parto normal ou o parto cesáreo. E claro que os cuidados que os médicos naturalmente já têm com higiene, acho que eu nem preciso falar que eles vão redobrar esses cuidados, porque já espero que eles já tenham muitos cuidados com higiene ali na clínica no momento de fazer o parto e, claro, no contato com o bebê nos próximos dias, né? Imagino isso. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas, com outras informações no nosso combate. Até já.
Agora 10 horas e 13 minutos, voltamos aqui para o nosso telão para ver os números contabilizados pelas secretarias estaduais de saúde. Neste momento no Brasil nós temos 87.187 casos confirmados de Covid-19 e 6.006 mortes. Já se passaram 7 semanas desde a primeira morte oficialmente registrada por Covid-19 no Brasil, foi no dia 17 de março. E aqui a gente tem o número de mortes dia a dia, a evolução desse número de mortes e aqui mostrando nesta semana como atingimos um pico, 474 mortes, caiu um pouco para 449, 435, menos 3,1% em relação ao dia anterior, mas reparem, estamos agora sempre na casa das 400 mortes diárias. É isso que vai mostrar para a gente se a doença está evoluindo de uma forma mais grave, num ritmo mais elevado no Brasil ou não. A gente também preparou um mapa mostrando as mortes no Brasil por Covid-19. A primeira semana, entre 13 de março e 19 de março, repare, só tinha morte em São Paulo. Foi registrada no dia 17. Na segunda semana, já houve uma expansão de cidades com mortes registradas pelo Brasil. No Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Goiás e no Amazonas. Na terceira semana, a gente vai ver que esse número aumenta. Repare que aqui no Amazonas existe uma grande concentração, uma área vermelha grande, mas não são muitas cidades. É que as cidades no estado do Amazonas, elas são maiores, por isso que a mancha aparece maior. Na quarta semana, essa mancha se espalha pelo Brasil inteiro e nós temos também, na quinta semana, um registro de que todos os estados brasileiros já têm casos de Covid-19. O último estado a registrar uma morte foi Tocantins. E aí a sexta semana, de 17 de abril até o dia 23 de abril, uma mancha maior, mostrando que a doença está chegando, não apenas nas grandes cidades, mas também no interior do país. O mapa da 7ª semana da epidemia ainda não está disponível. Esse monitoramento é feito por um sistema de informações da Fiocruz, que reúne vários bancos de dados. Eu converso agora com um dos responsáveis por esse programa, por esse mapa, o pesquisador Diego Ricardo Xavier. Diego, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É impressionante a velocidade de expansão da doença. Eu acho que isso é um primeiro ponto que chama muito a nossa atenção. Bom dia, Márcio, bom dia a todos. O que a gente tem observado desde o começo da epidemia é que ela segue uma lógica de deslocamento da epidemia que vai dos grandes centros para as cidades menores. Foi isso que aconteceu no mundo e é isso que está acontecendo aqui no Brasil também. Um ponto importante que a gente precisa falar sobre isso é que essa velocidade que a doença se espalha, ela segue uma rede de conexão de cidades que se parece muito com a rede de conexão dos serviços de saúde, certo? Então, quando essa doença chega no interior, e acho que a doutora já até colocou isso, boa parte desses municípios não tem uma estrutura de saúde adequada, leitos de UTI, então esses pacientes vão ser referenciados para centros maiores. E esses centros maiores é exatamente onde a doença chegou primeiro, certo? Então, os leitos e o serviço de saúde pode já estar entrando em colapso nessas cidades maiores no momento em que tiver que receber esses pacientes desses municípios menores. Quer dizer, Diego, desculpa te cortar, quer dizer, em cima do que você está falando, nesse momento que tanta gente fala na possibilidade de aliviar o isolamento nas cidades menores, nas cidades que têm menos casos da doença, isso tem que ser levado em consideração, porque quando a doença começar a aparecer nesses casos, essas pessoas doentes vão para as cidades grandes, para as cidades maiores, vizinhas, próximas, que já vão estar com problemas grandes de quase colapso ou colapso. Exatamente, Márcio. Está tendo uma discussão que eu acho que ela é um pouco pautada no limite político-administrativo, né? Porque é como funcionam as instituições e é como funciona a máquina pública. Mas a doença, ela não respeita esses limites políticos administrativos, né? Ela se espalha nos municípios e é muito difícil quando a gente fala que os prefeitos têm que tomar decisão sobre quarentena ou não. As cidades não são ilhas, as cidades são conectadas por serviços e mercadorias. Então, a gente precisa entender essa rede, existem várias iniciativas, né, que apontam como é que essas redes funcionam, e a gente precisa entender como é que essas redes funcionam quando a gente começar a debater qualquer tipo de relaxamento social, do isolamento social. Mas o momento que a gente está, a gente precisa discutir essas redes exatamente para a gente construir estratégias
de saúde para o combate à doença, né? Se a gente sabe como é que essas redes funcionam, então a política de saúde tem que considerar essas redes. Os municípios não podem trabalhar isolados. Em alguns casos, existem municípios que são limítrofes nas UFs, né, nos estados, e os estados também vão precisar conversar entre si, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo de Petrolina e Juazeiro, que é quase que uma coisa só. Existiu um fenômeno de conurbação, então aquilo tudo se juntou. Então não pode um governador... o exemplo só, né? Um governador da Bahia adotar políticas de restrição e um outro governador de Pernambuco de relaxamento, sendo que esses locais eles funcionam numa dinâmica diferente. Então agora a gente precisa entender essas redes para poder fazer uma estratégia de combate, porque o vírus está usando essas redes para se disseminar no território nacional. Não, ficou muito claro. Agora, Diego, você quando faz esses cálculos e faz esse mapa do Brasil mostrando essa expansão da doença, você faz também comparações? Eu sei que são realidades diferentes, mas a gente pode comparar o nosso momento a talvez ao pior momento de Itália, Espanha, Estados Unidos? Não, o importante, Márcio, é que a gente está numa curva ascendente, né? E a gente tem alguns cálculos sobre velocidade de duplicação de casos e de óbitos. Ontem saiu uma reportagem bastante interessante, um estudo sobre o Imperial College de Londres, que mostrou sobre a taxa de contágio, né? O Brasil está com a maior taxa de contágio do mundo e a gente tem observado que a velocidade de duplicação de casos, ou seja, quanto tempo leva para que os óbitos, os casos dobrem, ela se assimila muito com o dos Estados Unidos. E a gente ainda está num momento ascendente, né? Então é provável que essa velocidade aumente e com o número de testes que a gente aumentar também, a gente vai ter uma ideia ainda maior dessa velocidade, porque a gente sabe muito que existe também subnotificação. Diego Ricardo Xavier, pesquisador da Fiocruz, autor desse estudo tão importante e que deixa tão claro para nós, leigos, como essa doença está se espalhando pelo Brasil e, pior, na velocidade com que ela está se espalhando. Diego, muito obrigado, bom trabalho para você. Se possível, bom feriado para você. Um abraço e muito obrigado. Agora, ontem o ministro da Saúde disse que o Diego falou da pesquisa do Imperial College, mostrando que o Brasil pode vir a ter mais 5 mil mortes nesta semana ainda. É uma projeção matemática, um cálculo. O ministro Nelson Teich, da Saúde, disse que não gosta de fazer essas projeções porque elas não acontecem e aí você fica cobrando. Por que não aconteceu aquela projeção? Enfim, ele gosta de dados precisos para trabalhar. É a posição dele, a gente respeita, claro, mas talvez melhor do que projeção é a gente tentar entender a situação que nós estamos vivendo agora. Falamos da falta de UTIs no Rio de Janeiro, mas também de modo abstrato, com números. Eu queria saber de vocês, da realidade de vocês. Já estão sentindo essa pressão, mais pacientes chegando, essa dificuldade de manejar, talvez não nos hospitais de vocês, mas histórias que vocês ouvem? Doutora Miriam, primeiro. Sim, eu acho que a gente tem visto, na verdade... no país inteiro, né, que a gente já tem cidades que estão chegando num limite do sistema de saúde. E é importante a gente prever, na verdade, que qualquer medida que a gente tome hoje, ela vai repercutir no sistema de saúde daqui a 14 dias. Né? Então, isso me preocupa muito que ele fala, algumas conversas de alguns governantes sobre relaxamento da quarentena, quando a gente vê que agora algumas cidades estão chegando no limite dos leitos de UTI. Né? A gente vê, por exemplo, eu trabalho no hospital particular, que tem pessoas de outros estados já, por falta de disponibilidade de leitos de UTI, vindo a São Paulo para procurar leitos, mas elas têm condições de fazer isso. E essas cidades onde você tem um número grande de pessoas que não têm condição de fazer essa transferência, né? Então, a gente já tem que começar a pensar, talvez, numa quarentena mais restritiva, em locais onde a gente tem casos em ascensão e leitos em esgotamento. E isso quando a gente está falando de interiorização da doença, mas às vezes na própria cidade, nas zonas mais periféricas, suburbanas, aqui em São Paulo, por exemplo, o índice de morte é muito maior na periferia da cidade, ou seja, não precisa ir para o interior, basta ir um pouco mais afastado do centro, dos grandes hospitais do centro da cidade, o risco já é enorme para essas pessoas que moram na periferia. A epidemia ela começa nos grandes centros e nos centros das cidades, porque ela vem via aérea, né? Ela veio da Europa via aérea, então são pessoas que viajam a trabalho. Começou assim? Começou assim. E agora ela se espalha para as regiões mais distantes dos centros da cidade e também para o interior do país. E é muito claro que isso é um grande problema. No nosso hospital, é um hospital público, o Hospital São Paulo, a gente já tem uma taxa de ocupação acima de 80%, 85% das UTIs. E a gente está percebendo que dia a dia isso está piorando. Esse índice está caindo. Sim, apesar de todas as providências que estão sendo tomadas, né, de abrir mais leitos e tudo, mas a demanda é claramente ascendente.
Numa pandemia, as pesquisas, os dados ajudam a apontar os desafios que vêm pela frente. Ontem nós vimos aqui que o Brasil tem atualmente a maior taxa de contágio do mundo, 2,81. Significa que cada brasileiro infectado transmite a doença para praticamente 3 pessoas. Hoje, a gente analisa a velocidade de crescimento das mortes por Covid-19 no Brasil. Atualmente, o número de mortes por Covid-19 está levando, em média, 5 dias para dobrar no Brasil, um ritmo igual ao dos Estados Unidos. Perceba que os outros países, como o Irã, por exemplo, esse número dobra em 8 dias. Agora, olhando para os estados, para dentro do Brasil, é no Maranhão que o número de óbitos está crescendo mais rapidamente. Desde que foi registrada a primeira morte, está levando 5 dias para dobrar no Maranhão o número de óbitos por lá. No Amazonas são 6 dias, no Rio 7, em São Paulo 8 dias é o número de dias que leva para dobrar o número de mortes nesse estado. O Distrito Federal é onde se vê a melhor situação, 27 dias em média para dobrar o número de mortes. Nesse Dia do Trabalho, a gente fez uma homenagem para os médicos do nosso país. Agora é a vez dos profissionais de enfermagem que também estão ali, dia após dia, na luta contra o novo coronavírus. Toda a nossa rotina hospitalar foi alterada, porém continuamos nosso atendimento de forma ininterrupta, levando a melhor assistência possível aos nossos pacientes. Hoje fazem 41 dias que eu não vejo meus filhos, eu perdi todo esse contato físico, o abraço, o carinho, mas nem por isso eu deixei de estar aqui para ajudar a salvar vidas. Cada cura é uma sensação de dever cumprido indescritível, que renova as nossas esperanças. Tenho certeza, estou otimista que logo essa fase irá passar e conto com a colaboração de vocês para que isso dure o menos possível. Corpo de enfermagem, sempre tão importante no hospital. Muito obrigado a vocês. As perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Pergunta da Júlia. Quando a família toda usa o mesmo creme dental, pode haver transmissão do vírus? Difícil, né, Júlia, essa pergunta? Não, quer dizer, aquele negócio, né? Você está com a escova de dente, eu pensei nisso outro dia em casa. Eu passo o creme dental e encosto a pasta de dente, o tubo da pasta, ali nas cerdas da escova. Corre o risco de transmissão ali? Potencialmente corre sim, né? Porque se você pensar que na hora que você vai passar o creme dental, muitas vezes você encosta na escova de dente e é um lugar que você pode ter o vírus ali vivo, né? Se você tem alguém em casa que tenha o novo coronavírus, é uma potencial via de transmissão. Então, acho que se você tem alguém que está em isolamento em casa com o novo coronavírus, o ideal é que use o creme dental dele. Cada um com o seu creme dental. Vamos ver na medida do possível isso. Pergunta da Cris. Posso limpar a máscara de pano ou descartável com álcool gel? Não. Não, a máscara descartável ela é descartável. E a máscara de pano deve ser lavada apropriadamente. Água e sabão ou solução de água sanitária com água? Deixar 30 minutos no hipoclorito e depois esfregar bem com água e sabão e lavar bem. A solução de água sanitária é 1 litro de água sanitária e uma colher 1 litro de água normal com uma colher de água sanitária, né? Isso. A pergunta da Gisele. Mesmo estando em casa de quarentena, é necessário lavar a mão e usar álcool gel o tempo todo? Está isolada já, ela já está isolada. Gisele, na verdade, assim, o hábito de higienizar as mãos é um hábito que a gente deveria ter independente do novo coronavírus, né? Então, a gente tem que lembrar, existem outras formas outras doenças aí que a gente evita com bons hábitos de higiene das mãos e de uso de álcool gel. E pensando no novo coronavírus, mesmo que você esteja em quarentena em casa, você acaba recebendo produtos e coisas de fora, né? Então, é bom ter esse hábito, sim. Pergunta do Fernando. Sou funcionário de banco. Estamos trabalhando muito nas últimas semanas, com muitas pessoas entrando e saindo das agências, filas do lado de fora. Quais cuidados extras devemos tomar? Distanciamento de no mínimo 2 metros, máscara, protetor facial, higiene das mãos, não tocar o rosto de jeito nenhum, sem higienizar apropriadamente as mãos, com água e sabão ou álcool em gel. O senhor falou de máscara? Máscara, sim. Ele deve usar máscara. Idealmente, o cliente do banco também, né? Todos devem estar usando máscara nesse momento. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já.
10 horas e 31 minutos. Uma boa notícia para quem respeita a recomendação de ficar em casa, mas precisa pegar uma receita médica para comprar um remédio. Já está liberado em todo o país o uso do receituário eletrônico. Funciona da seguinte maneira, e a gente vai mostrar aqui no nosso telão. O médico emite a receita eletrônica e assina com certificado digital. É como uma assinatura, só que eletrônica, e cada médico precisa ter a sua. Nessa assinatura consta o registro do profissional no Conselho Regional de Medicina. Aí o paciente recebe a receita por e-mail ou por celular e encaminha para a farmácia também por e-mail ou celular. O farmacêutico recebe a receita e manda entregar os remédios. O pagamento é feito da forma acertada entre farmácia e cliente. O cliente não precisa imprimir a receita nem sair de casa. A gente tem aqui o motoqueiro vestido, devidamente paramentado, protegido, parece um astronauta, entregando o remédio ao paciente. Quer dizer, é mais segurança porque o paciente não precisa sair de casa para ir ao médico, pegar uma receita, ir até a farmácia. Quanto menos exposição, mais segurança. Fique em casa. E amanhã, sábado, mais de 900 agências da Caixa Econômica estarão abertas para o pagamento em dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600. Tá aí, esse é um bom motivo para sair de casa se você precisa. É uma tentativa de diminuir as filas que a gente tem visto todos os dias durante a semana. O repórter Fabiano Andrade tem mais informações sobre esse serviço. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo que está ligado aqui no combate ao coronavírus. Pois é, essa iniciativa da Caixa de abrir as agências até as 2 horas da tarde no sábado. São 902 agências em todo o país. E quem faz aniversário de janeiro a outubro e recebeu esse auxílio emergencial de R$ 600 por meio da conta poupança digital, pode sacar no sábado. Como você bem falou, é importante que as pessoas que irão até as agências tomem todos os cuidados possíveis, como manter um bom distanciamento e sair de máscara também. Apesar das agências abrirem no sábado, não houve mudança no calendário de pagamento para quem nasceu em novembro e dezembro. Para essas pessoas, a data em que o saque será permitido está mantida para terça-feira. Eu lembro que o número da Caixa Econômica para qualquer informação é o número 111. Bom, falando agora do presídio da Papuda, aqui no Distrito Federal, são ao todo 153 detentos e 69 policiais penais confirmados com a Covid-19. É disparado o número mais alto para um presídio em todo o país. A Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal informou que 8 detentos, assim que chegaram à Papuda, foram testados positivos e eles foram colocados em isolamento. É uma amostra, uma espécie de um laboratório de como esse isolamento social funciona. Os detentos foram colocados separados dos demais internos da Papuda, já se recuperaram e aí puderam ir para as suas celas. Isso só foi possível, claro, porque eles foram colocados em isolamento. Importante isso, né, Márcio? É importante, é que eu acho que nem toda cadeia, nem toda penitenciária, nem toda prisão tem um espaço assim de isolamento seguro que realmente separe os doentes dos saudáveis. É ver se todas elas podem ter esse cuidado que foi bem feito para evitar que a doença se espalhe num lugar fechado como um presídio. Fabiano Andrade, direto de Brasília. Muito obrigado, Fabiano. Bom dia para você. A gente fala muito aqui no programa sobre como evitar a infecção pelo novo coronavírus. Você já sabe, sempre lavar as mãos, usar máscaras, evitar aglomeração, atitudes fundamentais para evitar contágio por gotículas ou objetos contaminados. Mas no ambiente que abrigue pacientes com Covid-19, os cuidados de higiene precisam ser redobrados. Um levantamento realizado em 2 hospitais da cidade chinesa de Wuhan mostrou que o maior perigo estava nos banheiros usados pelos doentes. A pesquisa foi publicada na revista Nature. Os cientistas descobriram que a concentração de aerossóis, micropartículas com material genético do vírus, nos amplos pavilhões de doentes de Covid-19 e em locais bem ventilados, essa concentração era baixa. Já nos banheiros usados pelos infectados, a concentração de aerossóis, com origem na respiração, na urina ou nas fezes, era muito alta. Os autores da pesquisa concluíram que boa ventilação
Espaços amplos e a limpeza cuidadosa das roupas e dos equipamentos usados por médicos e enfermeiros são muito importantes para reduzir aerossóis e chamam atenção também para a necessidade de desinfetar de forma adequada os banheiros usados pelos pacientes. Os cientistas acreditam que os aerossóis podem permanecer nas superfícies por horas ou dias. Pois é, doutora Miriam, voltando com a senhora então, como é que é feita essa limpeza? Como fazer a limpeza do banheiro de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, que realmente funcione? Então a gente sabe, não só por esse trabalho, mas tem outro trabalho publicado, que de cada 4 pessoas com infecção pelo novo coronavírus, pelo menos uma acaba eliminando o vírus nas fezes, e por isso que o banheiro é um ambiente tão contaminado, né? Se você é uma pessoa que precisa dividir o banheiro com alguém que tem uma infecção pelo novo coronavírus, é importante que você higienize o banheiro com frequência, idealmente usando água sanitária, que é o hipoclorito, né, que é um desinfetante bem eficaz para matar o novo coronavírus. E a outra coisa que é importante é que se você usar o banheiro, enquanto você está usando o banheiro, você tem que prestar muita atenção para não levar as mãos na mucosa, né, boca, nariz e olhos, até que você faça a higienização adequada nas mãos. E já falamos tantas vezes disso, mas sempre fechar a tampa do vaso sanitário ao dar descarga. Isso é verdade? A gente sabe, por alguns estudos bem antigos, não relacionados ao novo coronavírus, que na hora que você dá a descarga, existe um risco teórico de você gerar aerosol. Então, partículazinhas que ficam suspensas no ar com os micro-organismos que foram eliminados ali nas fezes. E a questão... Desculpa. Então, por isso que a gente acaba recomendando, depois de evacuar, que você feche a tampa do vaso sanitário antes de dar descarga. Agora, é impressionante a diferença das imagens da quantidade de vírus ali, de sujeira no banheiro, fechado, usado por muita gente, para um ambiente amplo, arejado. Essa é uma outra dica importante. Infelizmente, o inverno está chegando agora, a gente tende a se fechar, mas janelas sempre abertas também. Tem estudos científicos claramente mostrando isso. Janelas abertas, fluxo de ar, diminui o número de partículas aerossolizadas de forma muito importante. A questão do banheiro é natural, né? Porque as pessoas ali, elas vão fazer os seus hábitos fisiológicos diários, vão evacuar, vão urinar e também vão expelir as secreções respiratórias, né? Muitas vezes elas estão fazendo a sua própria higiene. Então é um local muito contaminado que a gente tem que higienizar bem as superfícies todas e as mãos. Mas numa casa que tem uma pessoa com Covid-19, falando de uma forma bem específica, cada vez que essa pessoa for ao banheiro, precisa ser lavado esse banheiro, desinfectado esse banheiro a cada uso daquele paciente? Idealmente, se a pessoa compartilha esse banheiro com outras pessoas que não estão infectadas, as superfícies que a pessoa com Covid-19 tocou, idealmente você deve limpar depois do uso do banheiro com uma solução com água sanitária. Assim, isso seria o ideal, o mais seguro, né? Superfícies altamente tocadas é a tampa do vaso sanitário, o assento do vaso sanitário, ali a rosca da pia, né? Onde torneira, onde a pessoa abre, que ela acaba tocando. Toda a pia, normalmente, a gente coloca muito a mão na pia. O local onde a gente tira o papel higiênico. A maçaneta do banheiro. Então, Boas todas dicas. essas superfícies altamente tocadas. Boas dicas. Entre os heróis dessa pandemia estão aqueles que não medem esforços para garantir a desinfecção dos ambientes. São os profissionais da limpeza hospitalar. Meu nome é Cláudio, eu trabalho na rouparia. A gente repõe as roupas cirúrgicas, né, para os médicos, enfermeiros, técnicos, né, para eles poderem trabalhar, que é um trabalho eficiente. Eu faço parte da higienização. Eu tenho a missão de deixar tudo limpo e higienizado para que ninguém se contamine. Eu faço parte junto com o Cláudio, mesma função do Cláudio. A minha sensação assim é de tristeza, né, e também assim de alegria, porque tristeza porque a gente está passando por um momento muito difícil, né? Todos estão passando. E aqui, os meus amigos aqui, a gente é uma família, né? A gente veio com minha família. Então a gente está junto em um só coração, né? E as pessoas têm que entender que elas têm que ficar em casa. Porque quanto mais ficarem na rua se aglomerando, mais doença vai ter, mais Covid vai ter. E isso não é brincadeira, é sério. Isso não é uma gripezinha, é uma doença séria. Alerta importante do Cláudio, da Isabel, de todos os profissionais de limpeza que tem o nosso muito obrigado aqui. E quem já enfrentou a doença sabe bem o valor de cada um dos trabalhadores de saúde, como a dona Selma Caetano, psicóloga de 60 anos que mora em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela voltou para casa depois de 5 dias na UTI e fez questão de agradecer.
todos os médicos, os enfermeiros, a faxineira, o técnico de enfermagem, todas as pessoas, elas são muito, muito, muito carinhosas. Elas são muito dedicadas. Agradecer porque eu fui cuidada com dignidade, cuidada com carinho, cuidada com amor. E isso fez toda a diferença no meu tratamento. Dona Selma nos emociona, muito obrigado. Vamos responder algumas perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. A pergunta do Iliel: na falta de álcool em gel e álcool 70%, posso utilizar etanol de posto de combustível diluído com água para higienizar as mãos? Não, não é adequado. A gente não, ali tem compostos que podem ser muito agressivos para a pele. É verdade que a água oxigenada pode ser usada para higienização contra o coronavírus? Pergunta da Tereza, doutora Miriam. A água oxigenada, ela não tem sido estudada, assim, eu não desconheço, você conhece? Eu desconheço qualquer estudo que tenha estudado a água oxigenada nesse sentido. Eu acho que é melhor optar pela água sanitária ou pela velha água e sabão mesmo. Zilderli: é normal um paciente com 63 anos, diagnosticado com Covid-19, apresentar leve demência, desorientação espacial e temporal? Pode, porque qualquer infecção pode piorar o estado mental dessas pessoas que já têm algum problema. Doutor Paulo, doutora Miriam, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa hoje, especialmente nesse primeiro dia de trabalho, nesse 1º de maio, dia do trabalho. Agradecemos muito o trabalho de vocês e a presença aqui. A gente fica por aqui. Para rever o nosso programa, é só ir no Globoplay. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes. Nosso combate volta na segunda-feira, às 9h50. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. Bom fim de semana.